Fala pessoal, tudo certinho? Estamos aqui em mais um episódio do Conexão EMQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana, e hoje com um convidado extremamente especial, onde a gente vai se divertir e vamos entender sobre projetos muito interessantes para as cidades, né? Inclusive para a nossa cidade aqui de Pelotas. Estamos aqui com o Fabiano de Marco. Tudo certinho? Muito prazer conhecer pessoalmente aqui ele, que é sócio fundador da Idealiza Cidades. E eu vendo, né, a formação dele, o cara constrói bairros planejados. Aí eu imaginei, não, ele deve ser engenheiro, arquiteto. Não, mas ele é formado em Direito. Fabiano, fala um pouco da tua formação, te apresenta um pouco melhor e o que te levou a pensar em construção de bairros planejados. Bom, Samuel, obrigado. Para mim é um enorme prazer estar aqui no podcast do Mário Quintana. Eu sou um aluno das antigas, estudei na Bento Gonçalves. Acho que o pessoal aí que está no Mário Quintana nem sabe onde é que fica, mas fui a última turma a se formar na Bento Gonçalves. Tenho um carinho muito especial pela escola. Eu sou MQ, sou alto astral, não sei se ainda diz isso na porta da escola, mas muito do que eu tenho de características pessoais e profissionais hoje, eu aprendi na escola, no Mário Quintana, e tenho bastante orgulho. Eu sou formado em Direito na Católica. Voltando um pouco, já que a gente está no ambiente aqui escolar, eu estudei no Gonzaga até a 8ª série. Eu lembro que o Mário Quintana era uma surpresa assim, na cidade, uma novidade. Nós tínhamos escolas religiosas, o Gonzaga, o São José, e eu me lembro que os pais e os alunos ficavam naquela dúvida, assim, leva para o Mário Quintana, que é uma novidade. E na época da turma lá dos Lawson, que passaram para medicina, e aí eu tinha as fotos deles na entrada da escola, me lembro da Fernanda Dias, aquelas pessoas. E eu me lembro que foi uma decisão minha, assim, não foi dos meus pais, de querer ir para o Mário Quintana. E eu achei muito legal a filosofia da escola. E me lembro que dizia assim, eu vou passar no corredor que a gente ia para as aulas, e foi importante para mim essa vontade assim, de crescer, de conquistar as coisas, essa ambição, do lado positivo, não do lado materialista, sim, do lado pessoal. E me lembro do seu Volney me dando alguns corretivos, da esposa dele dando bom dia. Me lembro nos primeiros dias de aula, eu sentei numa cadeira, quebrei e fui lá conversar com a Márcia. E ela conversou com os meus pais, mas eu guardo muito boas lembranças, assim. Era uma escola que me estimulava, que me repreendia, mas não de forma autoritária, que me ouvia, mesmo sendo uma criança. E eu tenho muito carinho pela Escola Mário Quintana. E depois que eu me formei no Mário Quintana, eu cursei Direito, Economia, e acabei desistindo de Economia na Federal e Direito na Católica. E eu acabei desistindo da Faculdade de Economia ali pelo 5º semestre. Me formei, abri um escritório de advocacia aqui em Pelotas. Me formei com 21 anos e aproximadamente aos 25 anos eu mudei de profissão e fui sócio do Veredas. Talvez alguns dos alunos morem lá no Veredas. Aos 26 anos eu, junto com o Ricardo, meu sócio, lançamos o Veredas. E de lá para cá, eu tenho me dedicado exclusivamente a Idealiza Cidades. Acho que já fizemos talvez mais de 40 empreendimentos. Hoje a empresa está em 6 estados brasileiros. Em Pelotas nós também fizemos diversos empreendimentos. O Parque Una, que já está no seu 21º empreendimento. E tem uma carreira profissional, digamos assim, bem sucedida. Claro que quem vive ela paga o preço. Quem olha de fora acha mais glamuroso, como todo Instagram e como aquele ditado popular. As pessoas veem as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. E estou aqui de coração aberto para ouvir as perguntas que interessam essa gurizada aí alto astral do Mário Quintana. Muito legal. O primeiro episódio nosso foi com a Márcia, contando essa história, desde a Bento Gonçalves até a nova sede, né? E aí tu te formou em Direito, e como é que a formação em Direito foi importante para ti no trabalho que tu faz hoje, nesses investimentos que vocês fazem hoje? É até difícil acreditar no que eu vou falar aqui, mas o período de aprovação, licenciamento de uma obra, na maior parte das vezes é superior ao período da obra.
Então, eu vou dar exemplos aqui. Na cidade de Santa Maria, nós levamos 8 anos para aprovar um projeto e 24 meses para executar uma obra. Então, numa construtora, nós temos vários advogados, vários arquitetos exclusivamente dedicados a esse processo de leitura de plano diretor, que é legislação, leis federais, código florestal, e tem um trabalho ali, eu digo burocrático, não no mau sentido, mas no sentido de entender que é uma atividade de interpretação de leis e atendimento de normas, seja normas de eficiência, de acústica, etc. Isso tudo são leis. Então, esse hábito assim de processar e interpretar leis para, a partir daí, planejar o que vai se construir e realizar, é algo que o direito uma forma de pensar que o direito nos autoriza a desenvolver. E eu brinco, aí um tom de brincadeira mesmo com os loteadores, que se eu quisesse voltar na minha vida para fazer o que eu faço hoje, eu faria direito de novo. Porque eu vejo mais engenheiros com dificuldade de aprovar projetos e advogados ajudando a resolver. E não é à toa que hoje nós somos 4 sócios, são 2 engenheiros civis, um engenheiro agrônomo e eu advogado, e eu acabo me envolvendo muito em viabilizar que os empreendimentos aconteçam nesse trato no dia a dia aí com os órgãos licenciadores e de aprovação. Ah, fantástica. Sabe que estava pesquisando um pouco mais, porque eu morei 10 anos em Curitiba e eu saí de Pelotas para morar em Curitiba em 2015. E eu ouvia falar no tal Parque Una, que estão construindo lá, que vai ter renovação, só que sem entender muito na época, eu em Curitiba vim. Quando eu conheci, falei, pá, que legal, cara, que fantástico, né? Um negócio que tu entra, quando tu vai ali, um bairro planejado, tu vê uma perspectiva que talvez não existisse ainda em Pelotas, assim, nesse formato, sabe? E eu faço a pergunta, o que te levou, o que te motivou a investir, né, junto com os teus sócios, tudo em Pelotas? Bom, eu sou pelotense e eu lembro no terceirão, vamos dizer assim, os meus colegas dizendo assim, eu vou morar em Floripa, eu vou me mudar para não sei aonde, eu vou ir para PUC, vou para Porto Alegre, e era um discurso assim que a solução estava em sair daqui porque a cidade não provia muitas oportunidades. E eu pensava assim, será que as pessoas não estão fugindo de si mesmo e estão querendo justificar algumas dificuldades na região? Não é possível que eu não consiga abrir um escritório aqui e ser bem sucedido. A cidade tem 350 mil habitantes. E aí a minha primeira iniciativa de empreender em Pelotas foi essa decisão, assim, de não fazer uma faculdade fora, não se formar e sair e tentar. E aí eu abri um escritório em frente, em cima do Banco do Brasil, ali na Anchieta, no edifício Champs-Élysées. Eu me lembro que o aluguel era R$200 por mês e eu, durante o meu estágio, ganhava R$300 por mês no fórum. E durante o estágio eu ganhei um dinheirinho aí fazendo alguns bicos no escritório de advocacia que eu fazia. Eu tinha juntado R$15 mil. E aí eu gastei 7 mil para mobiliar na SCA lá com a Cibele essa sala, e a minha mãe disse assim, vai que se faltar dinheiro para luz, para água, para condomínio, eu te dou uma ajudinha. Então assim, comecei bem pequenininho, numa sala de 30 metros quadrados, e eu na época fazia cobrança de cheques sem fundos. Eu descia com uma pastinha. Velhos tempos, né? Talvez a juventude de hoje, o que é um cheque sem fundo? É a primeira vez que vocês vão ver o aluno mais velho que o professor aqui. Ó. Mesma idade, a gente tá junto. E eu me lembro que eu ia na Galeria Malcom ali, perguntava pro Renzo, não tem cheque sem fundo para cobrar? Ia lá no posto do Guga. E eu comecei assim, por que cheque sem fundo? Porque eu conhecia muita gente e era muito fácil pegar esse serviço, né? E eu tava mais preocupado em trabalhar do que ganhar dinheiro. E no centro de Pelotas ali, ao fazer isso, eu conheci o credor, o devedor e muita gente, né? Às vezes o devedor virava meu cliente. Então, ampliar, assim, recém-formado, a sua rede de relacionamentos, assim, cada um que eu trabalhava um monte ganhando pouco, a pessoa dizia, pô, esse guri aí, a hora que eu tiver uma causa boa, eu vou passar para ele. Então, acho que uma grande lição, assim, que eu aprendi
e tem uma filosofia por trás aí que os alunos podem pensar depois de se formarem, é a importância de trabalhar de graça. Na hora que tu trabalha de graça, tu te desprende, já que tu vai trabalhar de graça, tu tem que fazer algo que tenha sentido, né? Porque tu não vai fazer algo de graça e improdutivo e que tu não gosta. Tu vai fazer algo de graça porque tu vai estar construindo relacionamentos. E isso foi importante para mim também no momento inicial da vida. Mas chegou um momento, e aí eu vou pular um pouco para frente, que a gente já tinha feito os condomínios, a gente estava fazendo o bairro planejado, Parque Una, e não tinha muito mais o que inventar em Pelotas. E eu me lembro de pegar o telefone, liguei para o meu sócio e disse assim, eu acho que eu vou mudar para São Paulo, porque eu gostaria de me desafiar num mercado o mais competitivo de todos. Será que a gente é capaz? Aqui em Pelotas eu me sentia capaz. Mas será que fora a gente é também? Às vezes eu fico pensando assim, se a gente fosse morar nos Estados Unidos, será que a nossa construtora daria certo? Foi um pouco com essa fome intelectual. E deu muito certo também. A Idealiza hoje tem o Parque Uno em São José dos Campos. A gente contratou o Mar em Porto Alegre, que é importante para um gaúcho, né? E Uberlândia, que é a segunda cidade de Minas Gerais. Mas Pelotas sempre é o lugar que eu me sinto em casa. Eu vim aqui ontem, aí eu fui no evento da Câmara de Vereadores e eu conheço os vereadores, eu assisto às audiências públicas. Eu tenho muito mais presença assim, política na minha cidade e eu acho que isso é por ter um vínculo afetivo assim, com a cidade mesmo, do que em outras cidades que eu, às vezes, nunca falei com o prefeito. Por exemplo, em Uberlândia, hoje nós temos a maior construtora lá e eu nunca estive com o prefeito. Fantástico, isso é muito importante, porque valoriza a nossa cidade, né? E agora eu vou cortar para essa câmera até para a gurizada jovem que está aí pensando, formando, o que eu faço? Tá? Olha o exemplo do Fabiano, que é um cara que chegou no sucesso e que, para a nossa cidade Pelotas aqui e várias outras que eles estão também, olha a valorização. Então pensa só, gurizada, no que ele falou. Ele tinha lá um dinheirinho. Ele podia, se não tivesse uma cabeça de empreendedor, gastar esse dinheiro total. Não, vamos investir, vamos mobiliar, vamos alugar, para daí tu poder construir algo mais. Então, isso é na nossa vida, né? É que nem tu estudar, tu tá estudando para ter uma nota boa, para tu conseguir aprender, para tu aprovar, para tu ter uma formação boa. É o investimento, é a cabeça do empreendedor, né? E aí, eu te pergunto assim, aí vem um pouco para minha parte também, Fabiano. Eu vejo o Parque Una como algo que também tem a pegada da sustentabilidade. Explica para nós, para quem está nos ouvindo, como o Parque Una mira na sustentabilidade, o que é feito nessa região ali? Quando a gente fala em sustentabilidade, tem uma expressão que se fala que é greenwashing, que é uma certa hipocrisia, assim. Eu vou colocar um catavento em cima do meu plantão de vendas para dizer que é sustentável. Eu vou colocar um muro verde para dizer que é sustentável. E aí, fiquem atentos o que verdadeiramente é sustentável e o que é instrumento de comunicação para parecer sustentável. Então, eu sempre tenho esse olhar crítico assim quando se fala em sustentabilidade. E às vezes a sustentabilidade é mais simples do que a gente pensa. Eu vou dar um exemplo. Existem algumas certificações internacionais, por exemplo, o selo LEED. Faz sentido ter um prédio super eficiente e tu morar a 30 quilômetros desse prédio, ir de carro e voltar todos os dias num V8, emitindo CO2. O Parque Una, tu mora e trabalha uma caminhada. Ontem eu saí para jantar, fui ali no restaurante do pessoal do Madre Mia, o Canto, que inaugurou e tá muito legal. E o meu sócio falou assim, o melhor de tudo é que eu tomei esse vinhozinho agora aqui, eu vou a pé para casa e vou dormir que é um anjo. Então, o fato de as pessoas morarem e trabalharem no mesmo local, a pé, isso é uma sustentabilidade sob o ponto de vista de mobilidade urbana. Outro aspecto é a drenagem verde, que é um tema... Está na moda, a expressão cidades esponjas. Não se falava muito. Em Curitiba se fala muito, né? Morei tempo lá. Hoje está muito em voga aí o tema das enchentes. Uma das coisas sustentáveis é pensar assim, eu tenho uma área. Se eu aterrar ela, vai subir a cota, as áreas do entorno vão acabar, a água que é para minha área vão para a vizinhança.
Então tem uma coisa que se fala que é o estudo de pré e pós-ocupação. Quando tem esses lagos ali, são bacias de amortecimento pluvial. Então a água que cai nos telhados, no asfalto e vai para o lago, enquanto o lago está enchendo, ela está deixando de ir para o vizinho. Então a gente com isso amortece o pico de cheia, que se chama. Não vou aprofundar aqui muito tecnicamente, que levaria uns 30 minutos. Mas tem um longo podcast que eu fiz no DDD 53, se alguém quiser aprofundar o tema, que eu falo ali mais de 1 hora sobre a drenagem verde sustentável. E então eu acho que por exemplo, nós doamos uma área de 4 hectares para o município de Pelotas para fazer uma estação de tratamento de esgoto. Recentemente foi aprovado, acho que coisa de 15 dias atrás, um financiamento de 125 milhões de reais para a cidade de Pelotas construir uma estação de tratamento para toda aquela área ali do São Gonçalo, Navegantes, o shopping, o Una, o Lagos, ali aqueles empreendimentos que tem no Moarama, toda aquela região ali vai tratar esgoto nesse terreno que o Parque Una fez a doação. Então, tratar esgoto é sustentável, andar menos de carro é sustentável, amortecer as águas da chuva é sustentável, e às vezes não é usar um tênis colorido de reciclagem de lixo. Então, eu faria essa provocação assim, para pensarem se a coisa é sustentável na essência. Muito bom. E eu complemento ainda pensando que você está falando, eu estou pensando, tu vai lá no Parque Una, tem prédios altos, né? Não sei qual é o mais alto de lá, quantos andares tem? 28 andares. Imagina, 28 andares, com quantos... residencial esse? Sim. Com quantos apartamentos? Esse é um por andar. Mas tem outros, por exemplo, de 25 andares com 20 salas por andar. Mas aí a gente imagina que são... Vamos botar 20 e poucas famílias morando ali. Numa área, né? Determinada ali. Bom, se fosse casas, ia se espalhar numa área gigantesca. Então, a construção vertical também é uma coisa importantíssima para as cidades, né? Então, esse é um pensamento mais contemporâneo. Antigamente, as pessoas achavam que ter mais gente na cidade era ruim, porque ficava mais adensado, menos espaço para cada um. Até tem uma expressão que se fala sprawling. Então, quanto mais eu espalho a cidade, mais infraestrutura eu preciso pública, mais deslocamentos, e isso é menos sustentável. Então, as cidades compactas, elas são entendidas hoje em dia pelos urbanistas como mais sustentáveis. Então, assim, o Parque Una ele é muito mais sustentável do que o Lagos e o Veredas, por exemplo, que são quase um antítese do outro. Muito bom. E aí, puxando esse gancho, né, a gente já está falando de inovação, mas o que tu poderia falar para a gente? O que é de fato, na sua visão de empreendedor e que traça a questão de sustentabilidade? Na tua visão, o que é de fato inovar? Pensando assim para os jovens que estão aí acabando o ensino médio, que vão entrar na faculdade, de repente, o que eles podem ter de pensamentos ou de ideias para que talvez no futuro eles possam fazer algo diferente para a sua cidade, para a sua comunidade ou até para o país inteiro, dependendo da visão? Eu vou fazer um link com como a gente iniciou o podcast aqui, sobre a minha formação jurídica e a importância para o empreendimento imobiliário. Eu acho que a maior inovação do Parque Una é a criação de uma associação de bairro que é responsável por cuidar dos espaços públicos. E a inovação, pessoal, não precisa ser estudar o átomo, desenvolver um software que ninguém fez. Às vezes é uma inovação que é fazer algo de uma maneira diferente, ainda que seja simples. E o que é uma associação de bairro? É um contrato com 50, 60 páginas, que todo mundo que compra um apartamento lá no Parque Una assina, e faz com que hoje a gente arrecade aproximadamente R$200 mil por mês para contratar jardinagem, limpeza, segurança, gerência e fomento de atividades culturais. E a gente passou a cuidar do espaço público, algo que não é feito em um condomínio normal. O público não é o que não é de ninguém, o público é o que é de todos. Então, quando nós criamos esse crowdfunding aí, para usar a palavra mais moderninha, para cuidar das áreas públicas, a gente acabou tornando os endereços melhores. Então, é uma inovação sob o ponto de vista de financiamento, de arrecadação de recursos para cuidado das áreas públicas, ainda que elas sejam frequentadas por todos, e de
modo a ter um lugar mais seguro para sair de casa, frequentar o parque. Então, uma inovação que, sob o ponto de vista tecnológico, é extremamente simples e é muito mais um arranjo entre pessoas e comunidade e uma forma nova de enxergar os espaços públicos. Show de bola. E aí, ainda nesse link, né, a gente fala do Parque Una, pessoal, qualidade de vida. Ou a gente vive em cidades. Imagina só, eu estive em São Paulo recentemente, vou voltar agora lá e eu saí de lá tonto, assim. Por quê? É uma cidade que tem tudo, é fantástico, só que qualquer lugar que tu vai, tu gasta muito tempo, é tudo muito longe, o trânsito é intenso. E eu saí de lá estressado, porque o que eu morei em Curitiba é uma cidade grande, mas tem uma mobilidade urbana muito boa. Agora em Pelotas, eu volto porque a minha família é daqui e tal. Pelotas, qualquer 10 minutinhos a gente vai. Então, o Parque Una tem essa visão, como você disse, de integrar o trabalho. Mas o que tem ali? Tem a questão física também, por exemplo, atividades físicas. O pessoal de Pelotas gosta muito de correr. Tem lá uma pista, tem o verde, tem espaço para criança. Se pudesse fazer para nós um resumo de toda essa integração que tem no Parque Una para a saúde e bem-estar das pessoas. Então, quando a gente pensa num espaço público saudável, a primeira evidência de que ele é saudável é a presença de crianças. E a segunda é a presença de pessoas praticando esportes. Então, quando a gente vai projetar uma praça, tem esse mantra, assim. Eu gostaria que tivessem crianças e gente praticando esporte. E por isso nós investimos boa parte da nossa verba na construção de um playground desenvolvido por um arquiteto holandês. Foi produzido na Alemanha e importado o brinquedo, instalado aqui em Pelotas. Foi o primeiro projeto da Carve. Quem quiser olhar na internet é carve.nl, de Netherlands. E o objetivo é que os filhos olhassem para os pais e dissessem assim, me leva lá no Parque Una, criancinhas pequenas. E eu já ouvi muitos amigos que os filhos dizem, meu filho vive me pedindo para levar lá no Parque Una. E a outra é que as pessoas... Pensa uma menina de 19 anos que quer correr. Ela vai correr aonde hoje em Pelotas às 10 da noite? Ali no Parque Una está iluminado, monitorado, com patrulha. E isso atraiu uma tribo ali. Não é a pista mais longa, mas é a única que tu corre sem nunca atravessar a rua. Não é a pista mais larga, mas é uma pista limpa. Tu não vai torcer o teu tornozelo. E hoje tem mais de 10 grupos de corrida. Esses grupos que a gente paga um valor e eles passam os treinos e nos dão uma assessoria, que frequentam o Parque Una. Então também virou um ponto de encontro dessa tribo da saúde física. E eu não tenho essa vida em São Paulo. Eu moro ali no Jardins, trabalho a uma quadra do meu escritório, da sede da Idealiza, que fica a 2 quadras da Avenida Paulista, mas assim, eu corri antes de ontem na Paulista. Com medo de ser assaltado, com medo de ser atropelado. Aliás, eu já fui atropelado na Augusta, quebrei 7 costelas, fui parar na UTI. Sério? Eu achei que... Nossa! Por conta da violência no trânsito de São Paulo. Sim. Já fui assaltado à mão armada. E a gente, às vezes, super valoriza ou glamoriza fora da nossa cidade, que é São Paulo, mas a pessoa que mora num estúdiozinho ali no Parque Una, trabalha numa sala ali no hub corporativo e bota um tênisinho para correr final de tarde. Diferente, quando eu vou correr, sabe o que eu tenho que fazer? E é o que eu faço. Eu pego um carro blindado, vou até o Parque Ibirapuera, pago R$25 para estacionar o carro, corro no Ibirapuera, pago R$15 numa água de coco e volto para casa. O morador do Parque Una, em Pelotas, tem tudo ali. Ele só desce, corre e volta para casa. Isso é qualidade de vida. Fantástico, né? Essas reflexões são importantes. E aí, pensando na cidade de Pelotas, a localização do Parque Una, eu acho que para mim é uma localização bem estratégica, né? Onde a cidade cresce um pouco também para aquela região, tem o shopping ali. Então, o Parque Una está de acordo, na tua visão, assim, com a integração da cidade, né? O que tu poderia falar sobre isso, como mobilidade e tudo mais? Quando nós começamos a empreender em Pelotas, eu e o Ricardo, a primeira coisa que um empreendedor que vai chegar numa cidade faz é olhar o plano diretor. O plano diretor de 2008 definiu algumas poligonais que são de cor laranja ali nos mapas de uso da cidade e umas linhas bordôs assim que ficam nas arteriais. O que são as arteriais? As ruas mais largas.
Bento Gonçalves é uma arterial, São Francisco é uma arterial, Ferreira Viana é uma arterial. E o UNA, ele está com 700 metros de frente para São Francisco, que é uma arterial, 350 metros de fundos para Bento, que é uma arterial, e ainda tinha um anel viário previsto, passando por trás do shopping e conectando a Bento na São Francisco e subindo, que era algo que estava no planejamento urbano. Assim. Às vezes tem coisas que não estão construídas, mas que a gente vê na legislação da cidade, que são objetivos da cidade. E ali era permitido construir altura livre, contornado por 3 arteriais. Era uma situação rara de acontecer, da confluência de 3 arteriais. Então nós compramos essa área a partir de uma interpretação da leitura de um plano diretor que existia antes mesmo de nós estarmos atuando na área imobiliária de Pelotas. E aí faço até uma reflexão, assim, o empresário, principalmente da construção civil, se a gente for ver uma novela da Globo, quem é o vilão é o construtor, né? E eu quero dizer, assim, a gente chegou aqui para empreender, apesar de ser a nossa cidade, nós não influenciamos a Câmara de Vereadores a fazer esse plano diretor, a universidade participou, até então era tudo pactuado. Hoje parece, ouvindo aí algumas manifestações na tribuna, que foi a gente que inventou aquilo ali, que aquilo ali foi feito para nos favorecer, e não é verdade. É só ler as leis, ver as datas que a gente fez os empreendimentos para entender que a gente executou a cidade que foi planejada pela cidade. E essas tensões que existem aí em conselhos municipais, de meio ambiente, de gestão urbana, as decisões polêmicas que acontecem a cada 5 e 10 anos de revisão e reedição do plano diretor, a gente tem que cuidar para não ser massa de manobra de interesse. Sim. E a gente tem que conseguir enxergar isso aí com isenção. Tem interesse? Tem. Mas o aluno, né? Ele, assim como quando eu me lembro que na minha época diziam o seguinte: leiam Veja, que é para se informarem para o vestibular. Para o aluno desenvolver um senso crítico, né? As primeiras vezes que eu li a Veja, parecia que eu estava lendo a Bíblia ali, né? O que dizia ali era a verdade. E o aluno tem que ter esse senso crítico, assim, de ler a notícia ou interpretar uma fala e ele se abstrair, desconfiar de tudo, buscar conhecimento, ponderar tudo e aí depois tomar uma decisão com os valores que ele acredita, não com os valores que alguém disse para ele. Então, agir para dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro, eu recomendo sempre, na dúvida, ser fiel às suas convicções. Perfeito. E aí vem, falando de alunos, né, de estudantes, pessoal, olha só, imagina só. Você se formou, estudou no Mário Quintana, no ensino médio, e lá você se lembra das plaquinhas sobre, você vai conseguir essa motivação. Na tua visão, Fabiano, o que você falaria, assim, para a questão dos alunos, o que é indispensável para os alunos buscarem para ter essa visão, indiferente da área que tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar em questão de construção urbana ou na questão da medicina, enfim, qualquer... Como é que faz para que os alunos se formem com essa visão de tentar inovar ou de tentar trazer o benefício para a sua cidade? O que tu acha que é indispensável na escola para isso? É uma pergunta difícil, porque se alguém fosse olhar a minha turma no Mário Quintana e fosse projetar o futuro de cada aluno, talvez errassem nas previsões de todos os alunos. E, ao mesmo tempo, às vezes um aluno pode pensar assim, os caras são visionários, eles imaginaram fazer o Parque Uni e fizeram. Não é assim, pessoal. Nós somos muito mais solucionadores de problemas do que futurólogos. Então, vocês têm que agir causando boas impressões com os colegas de vocês, com os alunos das outras turmas, com os professores, porque essa impressão que vocês causarem nas pessoas vão ser as pessoas que vocês logo vão encontrar quando estiverem formados na faculdade, e essa reputação, ela vai abrir ou fechar portas para vocês. Então, eu ouço algumas vezes dizendo, o Fabiano falar alguma coisa, as pessoas confiam. É porque eu sempre prezei pela minha reputação e honrar o compromisso que eu assumia com as pessoas. Tem uma coisa que, eu não sei se é no ensino médio que ensina ou se é na faculdade, mas são os juros exponenciais.
a mágica dos juros exponenciais. A gente sempre fica pensando em números e dinheiro quando fala em juros exponenciais. Mas se a gente pensar que a relação entre pessoas também é exponencial, então eu vou conquistando a confiança de pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e isso é exponencial e vai criando uma coisa favorável para a gente. Então, prezem muito pela reputação de vocês. E ter boas notas também é uma forma de causar uma boa reputação. Sim. Mas não necessariamente aquele aluno que é o mais brilhante em matemática é o mais bem sucedido, assim. E uma aptidão que seria importante desenvolver é a de empreendedorismo. Empreendedorismo não é cursar administração de empresa e abrir uma empresa. Eu tenho uma esposa médica, ela está montando uma clínica em São Paulo. Ela faz reunião com o contador, ela discute como é que ela vai captar um paciente. Às vezes é pelo Google, às vezes é pelo Instagram, às vezes é pelo Facebook. Agora ela está falando em montar um canal no YouTube. E ele é gastroenterologista. Então, assim, a vida da gente pós ensino médio, faculdade, ela é multidisciplinar, e saber empreender em qualquer área do conhecimento, seja na engenharia, na medicina, na música, na biologia, na história, eu vejo que tem muitas pessoas que dominam essas artes, mas ao serem empreendedoras e boas comunicadoras, elas conseguem ir muito além profissionalmente e abrir muitas portas. Então, eu diria que um grande diferencial assim, para fazer a mudança na vida de vocês é cuidarem da reputação, serem sérios com as pessoas e pensarem assim de uma forma exponencial. Muito legal. Veja, pessoal, que o Fabiano ele toca muito em conhecer outras pessoas. Isso porque, na minha visão também, autoconhecer outras pessoas, outras realidades, tu ganha experiência, tu integra e tu soma forças, né? Muito legal. Fabiano, a gente está se encaminhando para o final, mas tem 2 perguntinhas que eu gostaria de fazer muito para você. Bom, na hora que vai construir um bairro planejado, ou depois, na hora de construir todos aqueles edifícios, de planejar, enfim, tem vários profissionais envolvidos do início até entregar o bairro, até construir e continuam depois. Então, os alunos, quando chegam no ensino médio, tem aquela angústia de em que eu vou fazer na faculdade, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para ti é assim, ó, quais são os profissionais, eu sei que é bastante amplo, mas com formação em universidade, assim, envolvidos em pensar um bairro planejado como o Parque Una? Ixi. Engenheiros que vão estudar o solo e fazer sondagens, laboratorista que depois vai analisar. Porque daí tu fala do engenheiro do solo, então o cara especializado ali. Daí deve ter um outro especializado nos pilares dos edifícios. Sim, então... tem o engenheiro de cálculo estrutural, tem o engenheiro de macrodrenagem, tem o engenheiro ambiental, tem o biólogo. Para dar uma ideia para vocês, assim, a gente já teve trabalho de paleontólogo em Santa Maria, para ver se tinha dinossauros enterrados no solo. A gente teve trabalhos de antropólogos no Amapá, no meio da Amazônia, para entender as comunidades quilombolas. A gente já teve estudos de solos super complexos em solos que afundavam. Então, eu volto a dizer que a multidisciplinaridade ela é muito importante, porque eu preciso sentar com cada um desses profissionais e ter um mínimo senso, assim, de se o cara tá me enrolando, se tá falando a verdade, se eu tô contratando o profissional certo, e conseguir conectar todos esses pontos e contextualizar isso como um negócio. A gente fala sobre criatividade, assim, sempre pensa num artista plástico. Agora, a criatividade empresarial, de tentar... Pensa naqueles bonecos que a gente mexe as mãos assim e tem várias cordinhas. O empresário ele está conciliando o arquiteto que está falando no estilo da fachada com o estrutural que está falando que aquele prédio vai custar mais caro ou mais barato, dependendo da forma que ele tiver. Num local que precisa remover uma árvore, que um biólogo está falando se pode suprimir ou não, e coordenar todas essas coisas, seguindo as leis brasileiras, firmando um contrato com um casal que está acreditando em ti, e isso vai se refletir na tua reputação, com prazo de entrega, com preço predeterminado,
que tu tem que conseguir construir e a tua margem de lucro depende de tudo acontecer e dar certo, é um grande trabalho criativo e artístico também. Legal, né, pessoal? Porque daí a gente fala novamente, olha só, formação. Ah, eu gosto, vou me formar nisso, quero fazer faculdade daquilo. Cara, indiferentemente da tua área, tu pode... Cara, tem muitas possibilidades. A questão é que tá aqui dentro, do que a gente pode fazer com a nossa formação, com aquilo que a gente ama. Então, esse empreendedorismo, essa visão que o Fabiano tanto falou aqui. E agora fazer a última pergunta para ele, que é o seguinte. Bom, Idealiza Cidades, Parque Una, bairro planejado. A pergunta é, Fabiano, qual é o legado que tu pensa assim? Pô, tu é um cara que também que é novo por tudo que vocês já fizeram, assim, se parar pra pensar. Às vezes tu imagina, pô, o cara já construiu em 6 estados, você falou, em várias cidades. Deve ser um tiozão já lá, aposentadaça. Não, todo gás, um cara bastante simpático, que bom de falar com ele, né? Tu emana tranquilidade com quem tu fala. Mas a pergunta é, então, qual é o legado, Fabiano, que tu espera na tua vida, daqui a 30 anos, olhou para trás e falou, poxa, isso deu certo. O que tu sonha nesse ponto? Isso é uma pergunta legal, porque dar certo na vida não é só ganhar dinheiro, né? E a gente é muito criticado, né, ao empreender. Qualquer coisa que vocês fizerem, que é sair de casa sentado no sofá mexendo no controle remoto, tu vai ser criticado. Porque quem faz tem que mexer com as coisas, né? E a gente foi bastante criticado quando construiu os condomínios fechados. E isso foi fazendo a gente amadurecer, assim, e olhar as coisas sobre outro ponto de vista. Então, eu diria assim, fazendo uma pequena parte, assim, é super importante, é mais importante ouvir quem discorda da gente do que quem nos elogia. Então, se vocês são alunos aí de direita, sigam pessoas éticas e inteligentes de esquerda para confrontarem as suas ideias. O conhecimento, ele não surge do consenso, ele surge do confronto. Então, aquele pessoa que está brigando contigo, está te desafiando, está fazendo as coisas serem mais difíceis para ti, ele está fazendo tu evoluir como pessoa. E uma cidade... Ontem eu fui num evento da Câmara de Vereadores. Tem uma diversidade ali de interesses e a confusão que isso gera vai formar a identidade da nossa cidade. Então, busquem ser desafiados, confrontados, falem com mais pessoas que discordem de vocês e não se irritem com isso, não se sintam desprestigiados com isso. Vejam que a fonte do conhecimento surgiu das divergências. Aí, para entrar se eu me lembro alguma coisa ainda da minha época, lembram da discussão lá de Lamarck e Darwin? Aquilo era uma briga, pessoal. Aquilo era uma briga de anos, um confronto. Um tava puto com o outro. E olha o que isso surgiu de conhecimento. Então, assim, não vão se queixar para os pais quando um professor falar mal de uma atividade que os pais de vocês desenvolvam. Vejam nisso uma oportunidade para começar a articular a defesa do que a família de vocês faz, e vocês vão ver que ao defender o que vocês fazem, algumas coisas vocês não vão conseguir sustentar, outras vocês vão evoluir, e isso é evoluir como pessoa. Então, assim, a gente fala que os advogados são as pessoas mais difíceis de contestar, de conversar, etc. Mas desenvolvam a habilidade da oratória, da comunicação e do pensamento crítico. Então, assim, vejam e recebam sempre bem a divergência. Mesmo, não precisam concordar com as pessoas, mas usem essa bengala que ela dá para vocês para evoluírem as ideias de vocês. Isso é muito louco, tu vai falando, eu vou pensando, né? Porque há pouco tempo ficou muito extremo, um lado ou outro. Então, eu me lembro que tinha pessoas, mas votou na direita, votou na esquerda, não vou ser amigo desse, não vou ser amigo... Calma, cara, tu pode discordar das ideias com respeito, porque a partir disso gera o conhecimento, né? E aí, só para complementar a tua resposta, como projeto de cidade, assim, então, para um futuro, vocês imaginam algo que reflita na comunidade? Então, o Parque Una é um ambiente aberto, compacto. Eu diria que tem muitos pontos ainda a evoluir, principalmente se houvesse um zoneamento no plano diretor da nossa cidade que obrigasse a misturar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida com alto padrão, a gente ia conseguir uma diversidade ainda maior.
Mas se for considerar assim a cidade que é feita e como nós fizemos, eu acho que ainda já tem um grande legado ali de um bairro aberto. E a forma mais democrática de ver isso é olhar as pessoas que estão correndo ali e as crianças que estão brincando. Eu mencionei aqui que eu corro no Ibirapuera, né? Eu já passei pelo Ricardo Amorim correndo, pelo Stuber, que é vamos dizer assim, um dos maiores gestores de grandes fortunas de fundos de ações, mas eu vejo pessoas extremamente simples correndo assim. E na corrida tá todo mundo correndo atrás da sua luta, assim. Um saiu do cardiologista assustado, o outro quer ficar bonitão para se envaidecer, o outro tá correndo porque tá muito estressado do trabalho. E tá todo mundo ali com um tênisinho, uma bermuda e uma camiseta, e é um espaço super democrático, assim. Então a corrida é democrática, a praia é democrática, o playground é democrático. E eu acho que o Parque Una tem esse legado para a cidade de Pelotas. Eu chego ali e vejo as pessoas com mala de rodinha indo se hospedar, relatos de pessoas que receberam parentes de fora, que levaram lá como uma forma de mostrar que Pelotas está evoluindo. Então eu considero assim que o Parque Una é um bom urbanismo. E daqui a muitos anos a gente vai olhar para lá, como eu fui ontem jantar no canto e falei pro André assim, pô, que legal, né? Passaram 10 anos, a gente tá jantando num lugar aqui e para ter um restaurante num bairro tem que ter vida, né? E eu tenho bastante orgulho de ter feito isso e não é à toa que a gente está fazendo o Parque Una em Porto Alegre, em Uberlândia, em São José dos Campos, em São Carlos. E o meu dia a dia hoje tem mais alguns Parque Unas em negociação por sair. E hoje eu posso dizer que tenho uma grande empresa, sou bem sucedido financeiramente, mas também eu posso dizer que além do sucesso financeiro, eu vejo um significado naquilo que eu estou fazendo. Fantástico, deve se orgulhar, porque realmente é algo muito interessante, significativo. E eu, como pelotense, também falo obrigado, também tu como pelotense, por pensar na nossa cidade e no crescimento dela. E nosso tempo se esgota aqui, a conversa é muito boa, o cara é simpático, é bom de conversar, ficaria mais uma hora aqui tranquilamente, mas quero só agradecer a tua participação, com certeza isso soma aos alunos e toda a comunidade pelotense e, na verdade, do Brasil inteiro, né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio de Conexão EMQ. Só antes de dar o último recado, tem mais alguma palavra, alguma coisa que tu gostaria de falar? Enfim, uma despedida. Alto astral, pessoal. Que tava aqui, show de bola. Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, tá aqui, clica ali, se inscreva para nos acompanhar, para estar junto nas redes sociais. Todas as informações estarão aqui na descrição, assim como também as redes do Fabiano. Fabiano, muito obrigado, viu? Valeu, Samuel. Até a próxima. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Abraço.